Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? É impossível não ser feliz com essa vida de crente. É impossível não ter um caráter idôneo com essa vida de crente, um caráter de excelência, né? E o caráter de excelência faz a gente glorificar a Deus, falar bem do nosso Deus, viver contente, em alegria, né? Declarando a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Então nós podemos entender, né, falar nisso. Nós tivemos um culto ontem, culto de oração, né, orando um pelos outros, né, oração poderosa, né, e então nós estamos tomando, né, o quê? Se o nosso culto é culto de oração, nós temos que orar, não é verdade? Aleluia, graças a Deus, aleluia, né, então nós vamos viver sempre a respeito de viver um caráter parecido, igual com o do nosso Pai. Nós temos acesso a isso. Então, um caráter de excelência, que é a imagem e a semelhança do nosso Pai maravilhoso, ele demonstra uma compaixão divina. A compaixão é a qualidade absolutamente vital para cultivarmos, se quisermos desenvolver em nossa vida o caráter de Deus. Na Bíblia é proclamado de maneira recorrente que o Deus a quem servimos é um Deus de compaixão. Então, a compaixão é uma qualidade absolutamente vital para cultivarmos, se quisermos desenvolver em nossa vida o caráter de Deus. Na Bíblia é proclamado de maneira recorrente que o Deus a quem servimos é um Deus de compaixão. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Salmos 86:15 diz: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, grande em benignidade e em verdade. O Salmos 103:8 diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo de grande benignidade. O Salmo 119, 156, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo teus juízos. Que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Então, uma pessoa de caráter, né, ela demonstra uma compaixão divina pelas pessoas. Ela não julga, ela é agradecida, ela não se exalta, ela exalta o outro. Muitas vezes, nós cristãos pensamos que Deus é um Deus indiferente, em vez de um Deus de compaixão. Acho que ele não se importa com o modo como vivemos ou como tratamos os outros. Alguns cristãos pensam, inclusive, que Deus os abandonou e que ele não entende a situação pelas quais estão passando. No entanto, Deus é um Deus de compaixão. Precisamos apenas entender que ele não tem compaixão pelo pecado. Somos vasos onde o Senhor despeja a sua compaixão. Quando andamos em sua luz, só não somos quando nos juntamos ao mundo e participamos das obras das trevas. Até mesmo com o próprio Filho de Deus, isso se evidenciou, porque o Pai aprovava Jesus. Em Hebreus 1:9, vemos por quê. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Jesus desfrutou de um infindável suprimento de compaixão e do poder do seu Pai. Por uma simples razão, Jesus amava o que o Pai amava e odiava o que o Pai odiava. Então, irmãos, você não tem que odiar as pessoas. Você tem que odiar o pecado, mas não as pessoas. Mas você tem que andar em compaixão com as pessoas, sempre colocando as pessoas acima de você. Aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que te cobre, aquela pessoa que faz coisas para você, aquela pessoa que ora por você, aquela pessoa que tem tempo de oração pela tua vida. Você tem que andar em compaixão com aquela pessoa. No entanto, Deus é um Deus de compaixão. Precisamos entender que ele não tem compaixão pelo pecado. Somos vasos onde o Senhor despeja a sua compaixão quando andamos em sua luz. Só não somos quando nos juntamos ao mundo e participamos das obras das trevas. Até mesmo com o próprio Filho de Deus, ele evidenciou isso, como lemos em Hebreus 1:9. Jesus desfrutou dessa infindável compaixão, um suprimento de poder
por uma simples razão. Jesus amava o que o Pai amava e odiava o que o Pai odiava. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então ame as pessoas, mas odeie a prática do pecado. Logo, o que significa ser uma pessoa compassiva? Ter uma atitude de cuidado e de preocupação baseada na piedade e na simpatia pelos outros. A compaixão é a habilidade de sensibilizar-se com quem passa por dificuldades. Outros ingredientes dessa poderosa força espiritual são a piedade, a afinidade, misericórdia, gentileza, carinho, clemência, empatia, solicitude e cuidado e consideração. No dicionário, vemos que a compaixão também inclui o sentido de sofrer quando alguém sofre. A compaixão, na realidade, combina o amor e o pesar, pois uma pessoa compassiva está disposta a compartilhar a dor que o outro sente. Assim sendo, a compaixão também se refere a uma sensação de tristeza ativada pela aflição e pelos infortúnios dos outros. Frequentemente, uma pessoa compassiva se sente incomodada quando os outros estão enfrentando dificuldade. Por exemplo, um pastor conhecido meu, certa vez compartilhou comigo uma dificuldade que passava, que envolvia outras pessoas. Eu já conhecia a dor que ele descrevia, porque eu também sou pastor. Já tinha sentido diversas vezes na minha própria vida, mas quando me coloquei em seu lugar, pude sentir a mesma dor que ele. Compartilhar a dor dos outros manifesta a compaixão de Deus. Quando compartilhamos a dor de alguém, dividimos com a pessoa o seu fardo. Isso só é possível se a compaixão de Deus flui de nós. Uma pessoa compassiva oferece um novo começo a qualquer um que sinceramente se compromete com a mudança futura. Algumas pessoas desdenham a compaixão e a busca por ela. Entretanto, pensariam diferente se estivessem em posição de autoridade, pois a compaixão é um atributo mais importante que se lida no amor um com os outros. Muitas vezes alguém precisa de um recomeço, de um perdão, de um abraço, de uma lágrima, de um aperto de mão, de uma oração. Essa pessoa reconhece o que se fez de errado e busca uma segunda oportunidade de acertar. Somente alguém em posição de autoridade pode oferecer uma segunda chance. Todavia, na maioria dos casos, quando alguém falha na primeira oportunidade, não recebe uma segunda chance para se redimir. Sempre dou eu aos outros a segunda chance. Contudo, procuro ajudar somente aqueles que sinceramente a buscam. Esses são os que estão dispostos a admitir seus erros e desejam abraçar a palavra de Deus como seu guia e recomeçar. Uma pessoa compassiva aspira ao prêmio de um coração benigno. A compaixão é o atributo de caráter que Paulo descreve em Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A compaixão e a benignidade andam juntas. Na verdade, são qualidades inseparáveis. Logo, devemos pedir que Deus nos dê um coração benigno. Não conheço muitas pessoas com coração benigno, eu tenho que te falar a verdade, irmãos. Estou falando dos raros seres humanos que são tocados pelo Espírito Santo. E eu falo isso como pastor, sabe? Às vezes as pessoas, elas endurecem o coração e elas não reconhecem, né, um guardião de oração pela vida delas, um protetor de oração pela vida delas. Elas dão mais valores a outras coisas. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, eu tenho muito prazer em estar orando com os outros. E eu sou um pitbull de oração, eu busco as pessoas para orar. Se eu assumo compromisso, eu vou orar. Mas nem sempre eu sou reconhecido. Eu não estou reclamando com você, estou falando porque eu sinto falta de coração misericordioso. O coração misericordioso, ele não leva em conta a si próprio. Ele sempre prioriza a vida dos outros. Às vezes uma esposa é mal entendida, um esposo é mal entendido, um parente. Aleluia, aleluia, aleluia. Consertar os erros que os outros cometeram é a busca daqueles que têm o coração compassivo. Eu gosto de ensinar as pessoas.
E eu gosto de buscar o que ela está errando, né? Para consertar. Para que essas pessoas, elas vivam bem. Aleluia. Eu quero chamar você para ter um caráter de excelência, sendo compassivo. Para comigo, em primeiro lugar, para com você, para com a sua companheira, para o seu companheiro, para com seus filhos, para o seu patrão, o seu colega de trabalho, o motorista de ônibus, o motorista do Uber, o seu irmão que senta do teu lado na igreja, aquele que serve com você no diaconato, o seu pastor pregando, o louvor, a mesa de som, o trânsito, o departamento infantil. Seja compassivo. Seja compassivo. Uma pessoa de caráter irrepreensível, ela anda numa compaixão de misericórdia. Aleluia. Misericórdia, isso é bom. Uma pessoa de caráter divino, ela demonstra uma compaixão divina. Bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama. Dá uma olhada no nosso canal. Vai lá, clica lá. Expande o nosso canal, divulga o nosso canal. Em nome de Jesus. Seja compassivo comigo. Eu sou com você. Aleluia. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. Ando em compaixão pela tua vida, minha irmã, meu irmão. Oro por você. Clamo a Deus pela sua vida. Te proteja em oração. Na autoridade do nome de Jesus. Amém.